O barulho da geladeira abrindo cortou a casa como um estalo. Não era um som alto. Era um som comum, cotidiano, desses que a gente nem repara quando está feliz. Só que, naquela noite, ele veio diferente. Veio pesado. Veio como se alguém tivesse puxado um gatilho invisível dentro da minha cozinha. Eu estava deitada no meu quarto, de lado, com a luz apagada, olhando o teto sem enxergar nada. Meu coração batia com calma por fora, mas por dentro eu sentia um tremor. Não era medo do escuro. Era certeza de que alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia se ia ser uma briga, uma humilhação ou mais um daqueles momentos em que eu engolia seco e fingia que não doeu. Só sabia que a casa não era mais minha. E que eu era visita no meu próprio sofá. A porta da geladeira ficou aberta por alguns segundos. Depois veio o silêncio. Um silêncio tão limpo que eu ouvi o zumbido da lâmpada da cozinha, ouvi o clique do relógio na parede, ouvi até minha respiração pequena, presa na garganta. E então ele gritou. Que porcaria é essa? A voz do Rafael veio cortada, aguda, como se a garganta dele tivesse travado no susto. Não foi um grito de raiva. Foi um grito de choque. De pânico mesmo. Como se, por um segundo, ele tivesse esquecido de ser o homem seguro de si que mandava naquela casa. Como se ele tivesse visto um retrato da própria maldade, exposto, sem filtro. Eu ouvi passos rápidos. O freezer abrindo e fechando. Sacola caindo no chão. Um pacote batendo na pia. A Priscila levantou com pressa, arrastando o chinelo, e a voz dela veio carregada de irritação, não de preocupação. Rafa, que foi agora? Você tá fazendo escândalo por quê? A cozinha virou uma confusão de barulhos. E no meio disso, como se a cabeça dele tivesse perdido o rumo, ele soltou uma frase que não combinava com nada, nem com a nossa casa, nem com a nossa língua. Era só desespero escapando pela boca. Não creiolo que tenia frente a sus olhos. Eu abri a porta do meu quarto devagar. Não corri. Não tremi. Eu não queria dar a eles o prazer de me ver assustada. Eu caminhei pelo corredor como quem já tinha tomado uma decisão por dentro. E quando eu apareci na cozinha, a cena era essa. A geladeira escancarada, a luz branca iluminando o rosto do meu filho. Rafael estava com um envelope pardo na mão. Aqueles envelopes simples, de papel grosso, que a gente usa para guardar documento. O rosto dele estava branco, e não era a luz da geladeira. Era culpa tentando virar raiva, mas falhando. A Priscila estava atrás dele, tentando olhar por cima do ombro, com o olhar afiado, procurando entender se aquilo era comida, dinheiro ou segredo. Ele me viu e ficou parado. Parado de um jeito estranho, como se eu tivesse deixado de ser a mãe obediente e virado uma ameaça. Eu não falei nada no começo. Eu deixei ele sentir o peso do próprio coração. Mãe, ele engoliu. O que é isso? Eu olhei para o chão. Tinha uma sacola de pão caída, uma embalagem de frango congelado torta e um pote de plástico em cima da pia, pingando gelo por fora. Um pote comum, desses que a gente reaproveita. Só que naquela noite ele parecia um objeto perigoso. Eu senti uma coisa que eu não sentia fazia anos. Dignidade. Como se ela tivesse estado escondida dentro de mim, esperando eu parar de pedir permissão para existir. Eu cheguei mais perto e olhei o envelope na mão dele. Eu tinha escrito do lado de fora, com letra grande, para ele não ter como fingir que não viu. Para o Rafael ver. A Priscila estreitou os olhos. Você tá escondendo coisa da gente agora, Nair. Ela falou meu nome como se estivesse limpando sujeira da boca. Eu levantei os olhos para ela e respondi sem elevar a voz. Não. Eu tô guardando o que é meu. Rafael passou a mão no cabelo, nervoso. Ele abriu o envelope com pressa, como se quisesse controlar o que estava acontecendo, como se rapidez fosse mandar. Só que tem coisa que, quando aparece, não volta pro escuro. Ele puxou o bilhete e leu. Eu vi os olhos dele se mexendo, correndo pelas palavras. O jeito que a boca dele se abriu, quase sem som. A Priscila tentou tomar da mão dele, mas ele puxou de volta. Ele queria ser o dono até daquilo. Mãe, ele falou de novo, e agora a voz dele não tinha firmeza. Você tá fazendo o quê? Eu respirei fundo e falei bem baixo, para ele chegar perto e entender que eu não estava brincando. Isso é o começo do fim da sua festa, Rafael.
Ele ficou me encarando como se eu tivesse virado outra pessoa. Talvez eu tivesse mesmo. Porque, até aquele dia, eu era a mãe que engolia. A mãe que calava. A mãe que tinha medo de ser abandonada. E, de repente, eu era uma mulher velha que olhava nos olhos do próprio filho e não desviava. A Priscila soltou uma risada curta, falsa, tentando recuperar o controle. Ah, pelo amor de Deus! Que drama! Você vai fazer chantagem agora? Eu não respondi a ela. Eu respondi ao silêncio. Porque o silêncio, naquela casa, sempre tinha sido meu. E eu tinha aprendido a usar ele como lâmina. Rafael olhou pro pote na pia, depois pro envelope, depois para mim. Eu vi o medo nascer no rosto dele. Medo do que eu sabia. Medo do que eu tinha guardado. Medo do que eu poderia provar. E aí ele fez a pergunta que confirmou tudo. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele não perguntou por que eu estava sofrendo. Ele perguntou o que tinha ali dentro. Porque, no fundo, ele já sabia o que tinha feito comigo. O que você colocou na geladeira, mãe? Eu cheguei mais perto da pia. Encostei a mão no pote frio. Senti a água do gelo escorrendo nos meus dedos. E sorri de um jeito pequeno, sem alegria. Um sorriso de quem, finalmente, parou de pedir amor de volta. Eu coloquei a verdade onde você não consegue resistir. Ele piscou. A Priscila prendeu a respiração. E foi nesse momento que eu entendi, com uma clareza que quase doeu, que aquela noite não era sobre comida, nem sobre geladeira. Era sobre poder. E eu estava prestes a tirar o poder das mãos deles, usando só uma coisa que eu sempre tive, mas nunca usei contra quem eu amava. Prova. Algumas horas antes, naquele mesmo dia, ele tinha me levado ao banco. E eu tinha assinado sem entender. Eu tinha sentido a mão dele apertando meu ombro como uma ordem silenciosa. Eu tinha ouvido ele dizer que minha aposentadoria ia para conta dele. E eu tinha voltado para casa como quem volta de um enterro. Eu achava que eu tinha enterrado minha voz. Mas naquela tarde eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu me preparei. E agora, com o envelope aberto e a geladeira ainda iluminando o rosto dele, eu vi o Rafael perceber que eu não era mais fácil. Ele estava com a verdade na mão. E eu estava com o resto. Eu sempre achei que mãe nasce com um tipo de coragem que não tem nome. É uma coragem silenciosa, dessas que segura a casa inteira sem ninguém perceber. Eu tive essa coragem por muitos anos. Só que coragem, quando vira hábito, também vira cegueira. Eu criei o Rafael praticamente sozinha. O pai dele foi embora quando ele tinha 8 anos, depois de uma briga boba que virou orgulho grande. Ele saiu batendo a porta e nunca mais voltou. Eu fiquei com um menino magro, um uniforme escolar que precisava durar 2 anos e uma geladeira que, às vezes, parecia fazer eco. Trabalhei como auxiliar de cozinha, depois cozinheira de escola, depois diarista. Eu acordava antes do sol, pegava ônibus cheio, voltava com as pernas doendo. E ainda assim eu arrumava tempo para sentar na beira da cama do meu filho e contar histórias, como se o mundo fosse justo. Eu mentia sem perceber. Não por maldade. Por sobrevivência. O Rafael cresceu com um sorriso que abria portas. Ele aprendeu cedo que a palavra certa amolece o coração das pessoas. E eu, que queria tanto acreditar nele, virei o alvo mais fácil. Quando ele errava, vinha com aquele olhar de cachorro molhado, a voz macia, e dizia: "Mãe, me desculpa. Eu sei que você é tudo que eu tenho." Eu escutava aquilo e sentia orgulho e pena ao mesmo tempo. Era como se ele me colocasse num pedestal e me puxasse pelo braço para eu carregar o peso junto. Só que eu chamava isso de amor. Na adolescência ele começou a mudar. Não foi de uma vez. Foi em detalhes. Ele parou de agradecer. Começou a achar que tudo era obrigação minha. Se eu fazia comida, ele reclamava do sal. Se eu comprava um tênis mais barato, ele fazia cara feia. E, mesmo assim, eu pensava: é fase. Vai passar. Não passou. Só ficou mais bem vestido. Quando ele virou adulto, a vida dele virou uma sequência de começos e abandonos. Emprego, curso, promessa. Sempre com uma explicação bonita. Eu não fui valorizado. Eu tô me encontrando. E eu acreditava,
porque era mais fácil do que admitir que ele não queria crescer. Quando ele conheceu a Priscila, eu vi o brilho nos olhos dele e pensei, agora ele cria juízo. No começo ela era doce. Me chamava de mãezinha, trazia docinho, tirava foto comigo no aniversário. Só que, com o tempo, a doçura virou pressa. Depois virou ironia. E por fim virou desprezo. Eu lembro do dia exato em que ela parou de fingir. Eu estava mexendo um feijão no fogão, e ela entrou na cozinha e falou, Nair, você não acha que essa casa é pequena demais? Não foi pergunta. Foi sentença. Eu senti o peito apertar, mas sorri e respondi, é o que eu tenho, minha filha. Ela riu sem humor e saiu. Rafael perdeu mais um emprego pouco tempo depois. A desculpa foi a mesma de sempre. Alguém não reconheceu o talento dele. Só que dessa vez tinha aluguel, cartão, parcela, e a Priscila não tinha paciência para romance. Foi aí que ele apareceu na minha porta com malas e aquela humildade ensaiada. Mãe, é só por um tempo. A gente vai ficar aqui até eu me reerguer. Eu devia ter dito não. Eu tinha 67 anos. Eu merecia silêncio. Mas eu abri a porta. E com a porta eu abri o resto. Em uma semana, minha casa já não parecia minha. A Priscila reorganizou armários, jogou fora potes, reclamou do cheiro da comida. O Rafael começou a falar alto na sala, como se eu fosse surda, como se eu fosse um móvel antigo. Minha novela virou barulho. Meu café virou forte demais. Meu jeito de viver virou incômodo. E foi aí que me mexeram no dinheiro. No primeiro mês ele pediu emprestado. Só para acertar uma conta, mãe. No segundo ele não pediu. No terceiro ele me dava uma lista do que eu precisava comprar para casa. Só que a lista era para eles. Cerveja importada, carne cara, sobremesa que eu nem gosto. Eu pagava e calava. E quando eu dizia que não dava, ele mudava o rosto. Você tá ficando difícil, mãe. Eu só tô tentando ajudar. A palavra ajudar virou coleira. Era como se eu tivesse que agradecer por ser explorada. Eu comecei a notar coisas pequenas. Gavetas fora do lugar. Pasta de documentos mexida. Meu cartão do banco aparecendo em cima da mesa, como se alguém tivesse mostrado para outra pessoa. A Priscila fazendo perguntas demais. Qual é o número do seu benefício? Você tem senha? Você sabe acessar aplicativo? Eu respondia pouco. E por dentro eu guardava a sensação ruim, como quem guarda um caco no bolso. Eu também comecei a notar o jeito como eles falavam de mim quando achavam que eu não ouvia. Uma vez eu fui ao banheiro e deixei a porta entreaberta. Ouvi o Rafael dizendo, ela não precisa de tanto. Velho não gasta. E a Priscila respondeu, o importante é ela não atrapalhar. Eu segurei na pia para não cair. Naquele dia eu fui dormir cedo. Não porque eu estava com sono, mas porque eu precisava fugir da sala. Eu deitei e fiquei olhando para o teto, pensando como é que eu cheguei ali. Eu, que sempre segurei tudo, agora dependia de um filho para viver a minha própria vida. Eu sentia vergonha de mim. E também uma raiva pequena, tímida, que eu ainda não sabia usar. Foi nessa noite, antes do banco, que eu fiz uma promessa silenciosa. Se eles querem me empurrar para um canto, eu vou acender a luz do canto. Na manhã seguinte, o Rafael apareceu com um sorriso e uma voz mansa. Disse que precisava resolver uma coisa no banco, que tinha desconto errado, que eu só precisava assinar uns papéis. Eu senti o estômago afundar antes mesmo de sair de casa. Mas eu fui. E, quando eu entrei naquele banco, eu já sabia que eu não estava indo para corrigir desconto nenhum. Eu estava indo para descobrir até onde um filho pode ir quando decide que a própria mãe virou um obstáculo. E eu descobri rápido. O banco tem um cheiro que eu sempre reconheci. Mistura de ar-condicionado forte, papel novo e ansiedade velha. É um lugar onde a gente entra já se sentindo menor, como se a fila fosse uma prova de que a vida manda e a gente obedece. Naquele dia eu fui obedecendo. Eu entrei com a bolsa apertada no peito e com Rafael 2 passos na frente, abrindo caminho como se fosse dono do chão. A atendente nos chamou. Uma moça jovem, com sorriso treinado, blusa social impecável e olhos atentos. Ela disse bom dia, pediu meu documento, perguntou meu nome completo. Eu respondi baixo.
O Rafael respondeu por cima da minha voz, como se eu não estivesse ali. Ela é minha mãe. Eu tô ajudando porque ela se confunde. A moça levantou os olhos para mim, e eu senti um calor no rosto, uma vergonha que não era minha. Eu queria dizer que eu não me confundia, que eu só confiava demais. Mas eu fiquei quieta, porque o Rafael tinha um jeito de me calar sem levantar a voz. Bastava o olhar. Ela começou a explicar alguma coisa sobre atualização cadastral, mudança de conta para recebimento, autorização. Eu ouvia as palavras e elas passavam por mim como água. Não porque eu era boba, mas porque ele estava ali, controlando o ritmo de tudo. Ele apontou para a tela, pediu para ela imprimir, pediu para eu assinar. Assina aqui, mãe. Aqui também. E aqui. Eu assinei. 1, 2, 3 vezes. Minha letra saiu tremida, porque eu estava nervosa. Eu sentia o olhar da atendente indo e voltando, como se ela estivesse tentando entender quem mandava naquela cadeira. Em um momento ela parou e perguntou diretamente para mim, com cuidado. Dona Nair, a senhora está de acordo com essa alteração? Antes de eu abrir a boca, o Rafael colocou a mão no meu ombro. Não foi um aperto forte. Foi uma pressão suave, mas firme. Um recado. Eu senti meu corpo enrijecer. Eu olhei para aquela mão e lembrei de quando ele era pequeno e segurava minha saia para atravessar a rua. Só que agora a mão dele não pedia proteção. A mão dele dava ordem. Eu engoli em seco e falei a única coisa que eu conseguia sem provocar uma explosão ali. Sim. A atendente ficou um segundo a mais me olhando. Um segundo só. Mas foi o suficiente para eu perceber que ela viu. Ela viu a mão. Ela viu o meu jeito de baixar os olhos. Ela viu que meu sim não tinha força. Ela continuou o processo. Terminou, carimbou, pediu para eu guardar os papéis. O Rafael pegou tudo antes de mim e colocou na pasta dele. Na saída, ele caminhou rápido, como se estivesse com pressa de me tirar daquele lugar. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer quando ele falou, sem olhar para mim, com a voz fria, quase casual. A partir de agora, mãe, o banco vai transferir sua aposentadoria diretamente para minha conta. Eu parei um instante no meio da calçada. O sol bateu no meu rosto e eu senti tontura. Como assim? Eu consegui perguntar, bem baixo. Ele virou para mim com um sorriso curto, sem alegria. Como assim, mãe? Simples. Você não precisa ficar se preocupando com dinheiro. Você não sabe administrar. Eu vou cuidar. Eu senti o chão escapar um pouco. Eu pensei em tudo que eu já tinha administrado com pouco. Pensei em caderno de escola, em feira, em remédio, em aluguel. Pensei nas vezes em que eu deixei de comprar uma blusa para eu comprar uma chuteira para ele. Eu abri a boca para dizer que não, que aquilo era meu. Mas ele continuou, e a segunda parte veio como golpe. Você não precisa de nada. Apenas de um canto para morrer. Eu senti o ar sumir. Foi como se a palavra morrer tivesse apagado o resto do mundo. Eu olhei para ele e procurei o menino que eu criei. Não achei. Só achei um homem com fome de controle. Eu queria gritar. Queria chamar atenção. Queria fazer escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Eu fiquei muda. Engoli a dor como quem engole espinho. No caminho de volta, dentro do carro, ele falou sobre contas, sobre planos, sobre como agora tudo ia entrar nos eixos. A Priscila mandou mensagem perguntando se tinha dado certo. Ele respondeu com um áudio rindo, dizendo que eu tinha assinado tudo. Eu fiquei olhando pela janela, vendo as ruas passarem. A cidade parecia a mesma, mas eu já não era. Quando chegamos em casa, a Priscila estava na sala, com aquele sorriso de quem ganha um prêmio. Ela perguntou na lata. E aí, deu certo? Rafael respondeu alto, para eu ouvir. Claro que deu. Agora tá resolvido. Ela não vai mais ficar se achando dona de nada. Ela me olhou de cima a baixo e soltou um comentário que entrou como veneno. Ah, Nair, já que agora o Rafa tá cuidando do seu dinheiro, a gente vai organizar melhor as compras. O senhor do mercado já conhece a gente. Eu senti o rosto queimar. Não era só o dinheiro. Era minha vida sendo tomada, organizada, empurrada para fora.
Eu fui para o meu quarto e sentei na beira da cama. Olhei para as minhas mãos. Eu vi nelas as marcas de uma vida inteira, e, mesmo assim, eu me senti inútil. Foi aí que eu entendi o que eles queriam de verdade. Não era meu benefício. Era meu silêncio. Eu fiquei ali um tempo, tentando decidir se eu era mesmo só um canto. E, enquanto eu pensava, uma lembrança veio com clareza. A atendente do banco me olhando. A pergunta dela. A pausa. O segundo a mais. Ela tinha visto. E se ela viu, talvez eu ainda não estivesse sozinha. Foi nesse momento que eu peguei um caderno velho e comecei a escrever. Escrevi a frase dele, do jeito exato. Escrevi a data. Escrevi o nome do banco. Escrevi o nome da atendente que estava no crachá. Eu não gritei. Eu anotei. E, pela primeira vez, eu senti a raiva virar uma coisa útil. Porque eu podia ser velha, mas eu ainda sabia uma verdade simples. Naquela noite eu não liguei para ninguém. Eu precisava respirar e entender o tamanho do que ele tinha feito. Mas eu lembrei da Celina, do correspondente do bairro, e decidi que no dia seguinte eu ia pedir orientação, sem drama, só com fatos e direitos. Quem assina no escuro pode desfazer na luz. E eu ia acender essa luz. Depois do banco, a minha casa ficou mais apertada. Não no tamanho. No ar. Era como se o teto tivesse descido alguns centímetros e eu tivesse que andar desviando de coisa invisível. Eu entrava na cozinha e sentia que eu estava entrando numa sala de reunião onde o meu nome não importava. Eu abria a boca e as palavras voltavam, como se não encontrassem lugar para pousar. Naquela tarde eu não chorei. Eu já disse isso. E não foi força. Foi um tipo de choque que seca a gente por dentro, como se o corpo economizasse água para o que vem depois. Eu fiz café. Lavei uma louça que nem era minha. Dobrei roupa que eu não usei. E, enquanto eu dobrava, eu ouvia Priscila falando ao telefone, sem se preocupar se eu estava escutando ou não. A vida vai melhorar agora. A véia não manda mais em nada. Ela riu. Uma risada rápida, com gosto de vitória. Eu senti a garganta fechar, mas continuei dobrando. Cada dobra era uma decisão que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. À noite, eles pediram comida. Não perguntaram se eu queria. Não perguntaram se eu tinha comido. O entregador tocou a campainha e o Rafael abriu com aquele sorriso que ele guardava para quem não conhecia a casa por dentro. Boa noite, irmão. Valeu. E eu fiquei observando. A máscara dele era perfeita. Para o mundo, ele era educado. Para mim, ele era um estranho usando o meu sobrenome. Eles comeram na sala, com a televisão alta, e eu fiquei na cozinha fazendo uma sopa simples. Sopa de quem sabe se virar com pouco. Eu comi devagar, sozinha, e prestei atenção em tudo. Não no que eles diziam para mim. No que diziam entre eles. A Priscila falava do mercado como se fosse ela quem pagava. Amanhã eu vou passar no açougue daquele do final da rua. Ele separa carne boa. E, já que agora tá tudo na mão do Rafa, dá para fazer compra decente. Rafael concordava com a boca cheia. Claro. E ela nem vai reclamar. Se reclamar, eu falo que ela tá confundindo as coisas. A palavra confundindo me deu um arrepio, porque eu entendi o perigo real. Eles não estavam só pegando dinheiro. Eles estavam preparando um jeito de me calar. Se eu levantasse a voz, eu viraria velha confusa. E velha confusa não decide nada. Velha confusa perde até o direito de morar onde mora. Eu fui para o meu quarto cedo. Fechei a porta com cuidado. E fiquei sentada na beira da cama, olhando minhas mãos como se fossem de outra pessoa. Eu pensei no que ele disse na rua. Apenas um canto para morrer. E eu me perguntei, com uma tristeza tão funda que doeu no peito, se era isso que ele via quando olhava para mim. Eu levantei e fui até a gaveta onde eu guardava meus documentos. Abri devagar. A pasta estava um pouco torta, como se alguém tivesse mexido e tentado arrumar rápido. Eu encostei o dedo na borda e senti aquela certeza gelada. Mexeram aqui. Eu não saí correndo para acusar ninguém. Eu não tinha mais energia para briga vazia. Eu fiz o que a vida inteira me ensinou a fazer quando eu não podia perder. Eu o observei. Eu fechei a gaveta e comecei a lembrar de detalhes dos últimos dias.
O Rafael pedindo meu cartão para comprar um remédio que nunca apareceu. A Priscila perguntando de senha. Um papel que eu tinha deixado em cima da mesa e depois não estava mais. Pequenas coisas que, sozinhas, pareciam nada. Juntas, formavam uma mão entrando na minha vida e mexendo. Eu voltei para a sala como se fosse pegar água. Eles nem olharam. Eu abri a geladeira e vi que a prateleira de baixo estava cheia do que eles gostavam. Refrigerante, sobremesa, queijo caro. Eu, que sempre comprei o básico, agora vi a minha própria geladeira virando vitrine de luxo feito com meu dinheiro. Eu fechei a porta e senti uma vontade absurda de rir. Não de alegria. De incredulidade. Eu voltei para o quarto e, pela primeira vez em muito tempo, peguei um caderno. Um caderno velho, de capa azul, que eu usava para a lista de compras. Eu abri numa folha limpa e escrevi em letras grandes. Hoje ele disse, apenas um canto para morrer. Eu escrevi a frase inteira. Do jeito que ele falou. Eu escrevi a data. Eu escrevi o lugar. Eu escrevi porque minha memória é boa, mas eu aprendi que papel não treme quando a gente treme. Depois eu escrevi outra coisa. Se eu não fizer nada, eu perco tudo. Eu fiquei olhando essa frase por uns segundos. E foi aí que eu entendi que o que estava em jogo não era só dinheiro. Era meu futuro. Era minha casa. Era meu nome. Era a forma como eu ia ser lembrada. Como a mãe que sustentou um homem, ou como a velha que foi empurrada para o canto. Eu respirava e escutava a casa. A cada risada deles, eu sentia uma coisa dentro de mim se reorganizando. Não era ódio. Era uma clareza fria. Um tipo de lucidez que a gente só tem quando percebe que foi usada por quem mais amava. Eu pensei na Celina. Minha amiga antiga. Ela trabalhava num correspondente bancário do bairro. Não era dessas pessoas que gostam de confusão. Mas era justa. E Celina sempre foi do tipo que acredita em prova, não em grito. Eu peguei o telefone e mandei uma mensagem curta, sem drama, como se eu estivesse falando de um assunto simples. Celina, preciso falar com você amanhã. É sério. Sobre meu benefício. Eu não expliquei mais nada. Eu não queria escrever demais no celular, não queria que alguém visse, não queria que alguém pegasse meu telefone e apagasse. Só enviei e coloquei o aparelho dentro da bolsa, no bolso mais fundo, como se eu estivesse escondendo um pedaço de futuro. Naquela noite eu quase não dormi. Eu não estava com medo de perder o dinheiro. Eu estava com medo do que eles fariam quando eu tentasse recuperar. Porque gente que rouba da própria mãe não tem limite. Gente assim inventa história. Gente assim chama os outros de loucos. Gente assim vira vítima de repente. De manhã, eu acordei cedo e fui para a cozinha antes deles. Fiz café. Sentei à mesa. Olhei para o meu apartamento e tentei lembrar como era viver ali sozinha. O silêncio tinha sido minha companhia. Agora o silêncio era campo de batalha. Quando Rafael levantou, ele entrou com a cara amassada e já falando de dinheiro. Mãe, hoje eu vou passar no banco mais tarde. Tem que ver umas coisas. E você não precisa ficar se preocupando com compra. Eu e a Pri resolvemos. Eu olhei para ele e pensei em como ele falava como se estivesse me fazendo um favor. Eu não respondi. Só balancei a cabeça. Ele saiu satisfeito, porque ele sempre gostou da minha submissão. Ele não percebeu que meu silêncio tinha mudado de sabor. A Priscila apareceu logo depois, pegou uma xícara sem pedir, abriu minha gaveta de talheres e falou, como se fosse dona. Ah, Nair, deixa seu cartão aqui na bancada, tá? Hoje eu vou no mercado. Eu senti meu corpo ficar quente. O pedido dela era casual. Mas o que ela estava fazendo era testando o limite. Era um empurrão pequeno para ver se eu caía. Eu sorri do jeito que eu sempre sorri quando eu estava por dentro em guerra. Deixo sim. Ela saiu da cozinha achando que tinha vencido mais uma. E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava de um plano. Um plano que não dependesse de eles terem pena. Porque eles não tinham. Eu precisava de prova. Eu precisava de um jeito de mostrar, com fatos, que o que eles faziam tinha nome. E eu precisava fazer isso antes que eles me chamassem de confusa. Eu levantei e fui até a gaveta de documentos de novo. Abri devagar, do jeito que eu faço quando não quero deixar rastro.
Eu peguei a pasta e separei tudo que era meu. Carta do benefício. Extratos antigos. Comprovante de residência. Qualquer coisa que provasse que aquela aposentadoria era minha vida inteira. Eu não sabia ainda como eu ia usar. Mas eu sabia de uma coisa. Quando a gente é subestimada, a melhor arma é organizar a verdade. E eu estava começando. Só que eu ainda não sabia que, naquele mesmo dia, eu ia ouvir uma conversa na cozinha que ia me confirmar, sem dúvida nenhuma, que eles não queriam só meu dinheiro. Eles queriam me apagar. Eu esperei o Rafael e a Priscila saírem. Não foi por medo. Foi por estratégia. Eu aprendi cedo que, quando a gente fala na hora errada, a gente perde. E eu já tinha perdido demais por falar pouco e confiar muito. Agora eu precisava falar com a pessoa certa. E falar do jeito certo. Quando a porta fechou, eu fiquei um minuto parada no meio da sala. Só ouvindo o silêncio voltar para dentro da minha casa. A televisão desligada, o corredor quieto, o som distante de carro na rua. Eu respirei fundo como se estivesse recolhendo forças que eu tinha espalhado pela vida inteira. Peguei minha bolsa e saí andando até o correspondente bancário onde a Celina trabalhava. Era perto, mas aquele caminho pareceu mais longo do que o normal. Cada passo era uma lembrança. Cada esquina tinha uma pergunta. Como foi que eu deixei meu filho chegar nesse ponto? Celina me viu entrando e na hora percebeu que eu não estava ali para conversar sobre o tempo. Ela largou o que estava fazendo, me puxou para um canto mais reservado e falou baixo. Nair, o que foi? Eu tentei começar pela parte mais leve, como sempre faço, mas a voz falhou. A vergonha vinha junto. Vergonha de dizer em voz alta que eu tinha sido enganada dentro do banco. Vergonha de admitir que eu assinei sem entender. Vergonha de parecer fraca. Celina segurou minha mão por cima da mesa, firme, sem pena, só com presença. Olha para mim. Você não é burra. Você é mãe. E mãe é treinada a confiar. Agora me diz. O que ele fez? Aí eu contei. Contei da ida ao banco, da mão no meu ombro, das assinaturas, e da frase que ele disse do lado de fora, como se estivesse falando de uma compra no mercado. Apenas um canto para morrer. Quando eu repeti isso, a Celina fechou a cara. Os olhos dela ficaram duros. Isso é violência, Nair. Não é só falta de respeito. É violência. Eu senti um nó no estômago, mas ao mesmo tempo senti alívio. Porque ouvir alguém dar nome ao que aconteceu tira um pouco da confusão de dentro da gente. Eu não estava exagerando. Eu não estava imaginando. Eu não estava sensível demais. Celina respirou, abriu uma gaveta e puxou um bloco de papel. Primeira coisa. Você não vai confrontar ele agora. Você vai se proteger. Eu concordei com a cabeça, e ela começou a listar tudo, com calma, como quem ensina um caminho. Você precisa de prova. Tudo que você lembrar do banco, escreve. Data, horário, agência, nome de quem te atendeu. Se você tiver qualquer papel assinado, cópia. Se não tiver, a gente tenta pegar pelo sistema. E o mais importante, você precisa mostrar que não foi uma decisão livre. Eu engoli seco. Mas eu assinei, Celina. Assinatura não é consentimento se houve pressão, intimidação, controle. Você descreveu uma mão no ombro, você descreveu ele falando por você e você descreveu você com medo de falar. Isso importa. E outra coisa. A atendente perguntou se você estava de acordo. Isso deixa marca. Se ela reparou, melhor ainda. Quando ela falou da atendente, eu lembrei do olhar daquela moça. A pausa. O segundo a mais. Aquilo voltou como um sinal. Ela viu, Celina. Eu senti que ela viu. Celina assentiu. Então você não tá sozinha. Eu fiquei em silêncio alguns segundos. E aí eu disse uma frase que eu nunca pensei que diria. Eu não quero machucar ele. Celina me encarou como se eu tivesse falado algo óbvio demais. Nair, você não vai machucar ninguém. Você vai se salvar. Tem diferença. Aquilo entrou em mim como água em terra seca. E eu decidi ali, naquela mesa, que eu tinha regras. Regras simples.
Regras que iam me impedir de virar alguém amarga, mesmo fazendo justiça. Eu falei em voz baixa, mais para mim do que para ela. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Celina abriu um meio sorriso, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. É isso. E você vai precisar de mais uma coisa. Limite. Porque eles vão tentar te dobrar. Eu perguntei como. Ela respondeu sem hesitar. Eles vão te chamar de ingrata. Vão dizer que você está confusa. Vão fazer você se sentir culpada. E se você cair na culpa, você volta para a jaula. Jaula. A palavra me acertou. Eu lembrei do jeito que o Rafael falou, como se eu fosse um móvel. Eu lembrei da Priscila organizando minha casa como se eu fosse visitante. Eu lembrei do pedido dela para eu deixar o cartão na bancada. E foi aí que eu entendi que eles já estavam testando até onde eu cedia. Celina pegou o bloco e escreveu um passo a passo, bem simples. Hoje, você vai separar seus documentos e guardar num lugar seguro. Amanhã, você vai no banco ou liga para o 135 do INSS e confirma dados, se precisar. Depois, você vai formalizar contestação se houve alteração de conta sem sua vontade real. E você vai falar com alguém de confiança na agência. Se eu puder te acompanhar em algum momento, eu acompanho. Eu senti vontade de chorar, mas segurei. Eu não queria chorar ali. Eu queria voltar para casa com um plano. E se ele descobrir antes? Celina inclinou o corpo para frente. Ele vai descobrir que você acordou. Só isso. E quando um abusador percebe que a pessoa acordou, ele fica mais perigoso. Por isso você precisa agir quieta, planejar quieta, e deixar ele escolher o erro. Deixar ele escolher o erro. Aquilo fez sentido, porque o Rafael sempre teve o hábito de ir longe demais quando achava que tinha controle. Ele se empolgava. Ele falava demais. Ele deixava rastro porque se achava esperto demais. Era a fraqueza dele. Eu agradeci a Celina e saí dali com uma energia nova. Não era esperança doce. Era lucidez. No caminho de volta, eu já estava pensando no que fazer primeiro. Quando cheguei, a casa estava vazia. Silêncio de novo. E eu aproveitei como quem aproveita um minuto de ar antes da água subir. Eu fui direto na gaveta de documentos. Separei carta do benefício, comprovante de residência, extratos antigos, tudo. Tirei foto de alguns com celular e mandei para mim mesma, para um e-mail que o Rafael não conhecia. Depois, guardei o celular de novo na bolsa, fundo, como se fosse joia. E aí eu fiz uma coisa pequena, mas importante. Eu deixei um papel dobrado dentro da pasta, de um jeito específico, com uma marca de caneta no canto. Um detalhe bobo. Um teste. Se mexessem, eu saberia. Eu fechei a gaveta e respirei fundo. Ainda era cedo, mas eu já ouvia na minha cabeça o som da casa quando eles voltassem. O barulho do chinelo da Priscila. A voz do Rafael. A sensação de que eu tinha que pedir desculpa por existir. Só que, naquela tarde, eu não ia pedir desculpa. Eu ia preparar. Eu fui até a cozinha e abri a geladeira. Olhei para as prateleiras como se estivesse olhando um mapa. Ali era o lugar onde eles iam sem pensar. Onde eles mexiam sem pedir. Onde eles se sentiam à vontade. E foi ali que uma ideia simples, quase silenciosa, começou a nascer dentro de mim. Se eles queriam roubar minha vida no escuro, eu ia guardar a verdade no lugar mais óbvio da casa. No lugar onde o meu filho não conseguiria resistir. E quando ele abrisse, a escolha seria dele. Eu só ia estar pronta. Quando Rafael e a Priscila voltaram naquele fim de tarde, eu já tinha feito tudo o que uma mulher como eu faz quando decide parar de pedir licença. Eu não tinha gritado. Eu não tinha batido boca. Eu não tinha feito ameaça. Eu só tinha organizado a verdade. Eles entraram com sacolas, rindo de alguma coisa no celular, como se a vida fosse leve. A Priscila passou por mim e deixou a bolsa dela em cima da mesa, bem em cima do lugar onde eu costumava colocar minhas chaves. Pequenas invasões. Pequenas marcas de domínio. Ela abriu a geladeira, pegou o refrigerante e bebeu direto da garrafa. Depois olhou para mim como se estivesse avaliando um objeto. Nair, amanhã eu vou cedo no mercado. Deixa o cartão na bancada, tá?
Eu senti a raiva subir, mas eu engoli do jeito certo dessa vez. Engolir não como quem se rende, e sim como quem espera o momento exato. Deixo sim. Rafael nem olhou. Ele estava ocupado demais sendo ele mesmo. Aquele filho que fala manso para o mundo e duro para dentro de casa. Eles foram para a sala. A televisão ficou alta. Eu fiquei na cozinha lavando uma panela que nem tinha usado. E enquanto eu lavava, eu escutava. Não era curiosidade. Era cuidado. Quem vive com gente perigosa aprende a ouvir mais do que fala. A Priscila comentou, num tom de desprezo que me deu vontade de fechar o ouvido com a mão. Ela ficou muito quieta hoje. Você falou alguma coisa com ela? Rafael riu. Falei o necessário. Ela entende quando eu falo firme. Ela entende ou ela tem medo? Ele fez uma pausa. E foi nessa pausa que eu percebi uma coisa que doeu. Ele gostava do medo. Medo resolve mais rápido. A frase entrou em mim como um gelo. Eu sequei as mãos devagar e fui para o meu quarto. Fechei a porta com calma. Abri a gaveta dos documentos e olhei a pasta. A marca de caneta que eu tinha deixado no papel dobrado estava fora do lugar. Só um pouco. Quase nada. Mas eu reconheci. Me Sharon. Eu fiquei parada olhando aquilo como se fosse um corpo no chão. Não era mais suspeita. Era confirmação. Eu estava dentro da minha casa e mesmo assim estavam remexendo na minha vida, procurando o que era meu. Eu senti um tremor de indignação. E, junto com ele, uma certeza. Se eu não fizer nada agora, eles fazem tudo. Eu peguei a pasta e comecei a separar os papéis do jeito que a Celina tinha orientado. Um por um. Carta do benefício. Comprovante de residência. Extratos antigos. Tudo que tinha meu nome, meu CPF, minha história. Eu tirei fotos de alguns e mandei para o meu e-mail. Depois apaguei as fotos da galeria e apaguei do lixo também. Eu não sabia até onde eles iam. Eu não subestimava mais. Depois eu fiquei sentada na cama, pensando no próximo passo. E foi aí que eu lembrei de uma coisa simples, quase boba, mas que sempre funcionou. Meu filho não resiste a um atalho. Ele sempre escolheu o caminho mais fácil, o jeito mais rápido, a forma mais conveniente. Por isso ele me levou ao banco para eu assinar sem entender. Por isso ele queria o benefício direto na conta dele. Por isso ele vivia de desculpa e de aparências. Então eu pensei: onde, dentro da casa, existe um lugar onde ele mexe sem pensar? A geladeira. A geladeira é o lugar do impulso, da fome, do desejo, do direito que eles achavam que tinham. Eu levantei e fui até a cozinha como se fosse pegar água. Eles estavam na sala, distraídos. A Priscila rindo de um vídeo, o Rafael mexendo no celular. Eu abri a geladeira devagar e olhei lá dentro. Prateleira de cima. Coisas deles. Prateleira do meio. Coisas deles. A parte de baixo. Restos de compras feitas com o meu dinheiro. E o congelador. Ali estava o ponto cego. O lugar onde ninguém imagina segredo. Só comida congelada. Meu coração bateu mais forte. Não de medo. De foco. Eu fechei a geladeira e fui até o armário. Peguei um pote de plástico vazio, desses de feijão, que a gente guarda porque um dia pode servir. Lavei, sequei, deixei em cima da pia. Depois voltei para o quarto e peguei o que eu tinha separado. Cópias de documentos. Anotações com data. Nome da agência. A frase exata que ele disse. A lembrança do ombro sendo apertado. E um detalhe importante que eu não tinha contado para ninguém ainda. No banco, eu tinha visto o crachá da atendente. E anotei o nome dela. Porque eu aprendi que gente que faz coisa errada morre de medo de duas coisas: papel e testemunha. Eu coloquei os papéis dentro de um saco plástico, daqueles que a gente usa para congelar alimento. Fechei bem. Coloquei dentro do pote. Tampei firme. Dei 2 voltas com fita, não para dificultar abrir, e sim para o gelo não estragar nada. Aquilo não era comida. Aquilo era minha defesa. Eu escondi no congelador, lá no fundo, atrás de um pacote de frango e 2 sacolas de pão. Um lugar que só alguém com muita vontade mexiria.
E meu filho sempre teve muita vontade. Quando terminei, eu fiquei alguns segundos com a mão na porta do freezer. Eu senti o frio no meu dedo e pensei, é estranho ter que se proteger do próprio filho. É uma dor que não tem nome. Mas naquele momento eu não tinha tempo para chorar dor. Eu precisava continuar. Faltava a segunda parte do plano. A parte que não depende só de papel. A parte que prova intenção. Eu precisava de voz. Só que eu não ia pedir para eles repetirem na minha frente. Eu sabia que, perto de mim, eles viravam personagens. Eu precisava deles do jeito que eles eram quando achavam que eu não existia. Naquela mesma noite, quando eles foram para a cozinha pegar sobremesa, eu fiquei no corredor, escondida atrás da parede. Não era espionagem por curiosidade. Era sobrevivência. A Priscila abriu a geladeira e falou, rindo. Você viu a cara dela hoje? Parece que tá acordando. Rafael respondeu com desprezo. Acordar para quê? Ela não tem para onde ir. Mas e se ela for no banco? Ele deu uma risada curta. Se ela for, eu falo que ela tá confusa. Velha esquece as coisas. Eu digo que é para proteger ela. E se alguém acreditar nela? Eu ouvi o barulho de uma colher batendo no pote de sorvete. E ouvi o Rafael dizendo, com uma calma que me deu enjoo. Ninguém acredita em velha. E se ela insistir, a gente tira ela do caminho. Bota num canto. Faz ela assinar outra coisa. Tira ela do caminho. Eu senti minhas pernas ficarem fracas por um segundo. Não porque eu não esperava crueldade, mas porque ouvir aquilo, com tanta naturalidade, me mostrou que a frase do lado de fora do banco não tinha sido exagero. Tinha sido plano. A Priscila soltou um suspiro, satisfeita. Então pronto. Amanhã você já resolve tudo. E eu vou passar no mercado e comprar umas coisas boas. Rafael respondeu. Compra. Agora é a gente que manda. Eu voltei para o quarto em silêncio, com a respiração curta. Eu sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede. Meu peito doía como se alguém tivesse colocado uma pedra dentro. Mas, por trás da dor, eu senti algo nascer. Coragem. Daquelas que não fazem barulho. Eu abri o caderno e escrevi. Tira ela do caminho. Escrevi a data. Escrevi o horário. E eu pensei em como eu tinha passado a vida inteira achando que amor resolve tudo. Não resolve quando o outro lado já decidiu te apagar. Eu não ia machucar ninguém. Eu não ia inventar nada. Eu não ia mentir. Eu só ia fazer o que eu nunca fiz com meu próprio filho. Eu ia deixar ele cair no próprio erro. E para isso, eu precisava de uma isca. Foi aí que eu peguei um envelope pardo e escrevi por fora, com letra grande, para não ter como ele dizer que não viu. Para o Rafael ver. Eu coloquei dentro um bilhete curto, direto, sem drama. Se você abrir, é porque você acha que eu já morri. Mas eu ainda tô aqui. E agora eu também sei jogar. E eu coloquei esse envelope na prateleira debaixo da geladeira, bem na frente, atrás do suco. Depois eu fechei a porta da geladeira e senti uma calma estranha tomar meu corpo. Porque agora o próximo passo não dependia de mim. Dependia da fome dele. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele ia abrir aquela porta. Aquela noite começou como todas as outras desde que eles entraram na minha casa, com barulho de mais e respeito de menos. Eu estava na cozinha, mexendo uma sopa simples, daquelas que aquecem mais a alma do que o estômago. Cenoura, batata, um pouquinho de macarrão. Comida de quem aprendeu a esticar o que tem. Eu fazia devagar, porque cozinhar sempre foi meu jeito de pensar sem desmoronar. Na sala, o Rafael e a Priscila riam alto. O tipo de riso que ocupa espaço, que faz a gente lembrar que não é bem-vinda. A televisão estava ligada, mas ninguém assistia de verdade. Era só som, só distração, só um pano de fundo para eles se sentirem no controle. Eu não fui lá pedir silêncio. Eu não fui reclamar. Eu não queria virar a velha chata na história deles. Eu queria ficar invisível do jeito certo, do jeito que protege. O celular da Priscila tocou e ela atendeu no viva voz, como se a casa fosse dela e a minha presença fosse um detalhe. Amiga, nem te conto. Agora tá tudo resolvido. O Rafa já organizou. A véia nem dá mais palpite.
Ela falou véia com uma facilidade que me deu um gosto amargo na boca. Como se eu fosse um objeto, uma fase, um peso. E depois ela ainda riu, aquele riso de quem se acha esperta. Ela ficou quietinha hoje. Acho que entendeu. Eu mexi a sopa com força demais e quase derrubei caldo na bancada. Não por descontrole, mas porque a minha mão tremia de raiva contida. Eu parei um segundo, respirei fundo, e me lembrei das minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Repeti isso por dentro como quem segura uma corda no meio da correnteza. A campainha tocou. Delivery. O Rafael levantou rápido, com aquele sorriso pronto que ele usava quando queria ser o filho educado, o homem de bem. Boa noite, chefe. Valeu. Pegou as caixas, trouxe para a sala, abriu em cima da mesa. O cheiro de pizza invadiu a casa como se fosse comemoração. A Priscila abriu refrigerante, o Rafael abriu cerveja, e os dois começaram a comer como se eu não existisse. Eu servi a minha sopa numa tigela e sentei sozinha na mesa da cozinha. Cada colherada parecia um lembrete de quem eu era ali. Eu, que pagava. Eu, que lavava. Eu, que precisava pedir licença para existir. E, mesmo assim, eu não chorei. Não naquela hora. Eu olhava para os dois e observava detalhes que antes eu ignorava. O Rafael não largava o celular. Ficava checando mensagem, fazendo conta, mandando áudio. A Priscila falava do mercado como se tivesse virado gerente da minha vida. Amanhã eu vou cedo no açougue. E depois no mercado grande, aquele que tem coisa importada. A gente vai fazer compra de verdade. Rafael concordou com a boca cheia. Faz. Agora dá. Ela soltou uma risadinha. Agora dá mesmo. Eu senti o peito apertar. Não era só compra. Era confirmação de que eles já tinham transformado meu benefício em premiação. Eles não estavam desesperados para pagar conta. Eles estavam felizes para consumir. Depois de um tempo, eu levantei, lavei minha tigela e comecei a limpar a cozinha, só para ter um motivo de ficar ali. Eu deixei a esponja correr devagar pelo prato, eu sequei o fogão, eu organizei o pano. Tudo no meu tempo. Porque a verdade é essa, quando a gente está com medo, a gente tenta controlar pelo menos uma coisa. Eu controlava a pia. Eu controlava a minha respiração. Eu controlava meu rosto para não denunciar o que eu estava fazendo. Eu fui até o quarto, peguei meu caderno e conferi minhas anotações. Data do banco, nome da agência, a frase cruel do meu filho. Eu escrevi mais uma linha, pequena, para não esquecer. Hoje eles comemoraram com pizza. Como se tivessem ganhado um prêmio. Eu escrevi e fechei o caderno. Depois eu fiquei sentada na beira da cama, em silêncio, escutando a casa, escutando risadas, passos, embalagem abrindo, e escutando uma coisa mais profunda também. O barulho que eles faziam quando achavam que eu não fazia falta. Eu pensei na minha vida antes deles chegarem. Eu tinha pouco, mas eu tinha paz. Eu tinha meu horário, minha novela, meu café. Eu tinha o direito de fechar a porta e ficar quieta. Agora eu não tinha nem isso. E eu senti uma tristeza tão funda que veio vontade de pedir desculpa para mim mesma por ter aberto aquela porta. Só que tristeza não resolve nada quando o outro lado já decidiu te esmagar. Eu levantei, fui até a porta do quarto e encostei o ouvido, só um pouco. Não para espionar por curiosidade. Para me proteger. Na sala, o Rafael falava baixo, mas eu ouvi o suficiente. Se ela tentar qualquer coisa, a gente já deixa tudo preparado. Eu falo que ela tá esquecida. Falo que eu cuido por amor. A palavra amor na boca dele parecia sujeira. A Priscila respondeu com desdém. E se alguém vier encher? Tipo vizinho, parente. Rafael soltou uma risada curta. Vizinho não se mete. Parente não aparece. E se aparecer, eu viro o coitado. O filho que carrega a mãe nas costas. Eu senti um frio nas costas. Era isso. Ele já tinha roteiro. Já tinha personagem. Eu era a velha confusa. Ele era o herói cansado. E a Priscila era só a esposa que apoia. Eu voltei para dentro do quarto devagar, para não fazer barulho. Sentei e fiquei olhando para a parede.
O coração batia forte, mas eu não deixei o medo ganhar o controle. Medo é o que eles queriam. Medo me fazia ceder. Medo me fazia assinar. Eu pensei no pote no congelador. Pensei no envelope na prateleira de baixo, bem na frente, atrás do suco. Eu não precisava fazer mais nada. Eu já tinha feito a minha parte. Agora eu precisava aguentar a espera. E esperar é difícil quando a gente está com o estômago revirado. Esperar é difícil quando o inimigo está na sala usando seu sofá. Eu ouvi o Rafael levantando, passos pesados, indo e voltando. Depois o som da Priscila no banheiro, torneira aberta, porta batendo. A casa começou a desacelerar, como se a noite estivesse entrando no modo de silêncio. Eu apaguei a luz do quarto e deitei, mas não dormi. Fiquei com os olhos abertos, olhando para a sombra do armário. Eu sentia o ar frio que vinha do corredor. Eu sentia o peso da decisão que eu tinha tomado. Eu não estava brincando, e eu sabia que, depois que a verdade aparece, nada volta a ser como antes. Passou um tempo e eu ouvi de novo a sala. O Rafael falou alguma coisa que eu não entendi. A Priscila respondeu irritada. Depois silêncio. E então, o som que eu estava esperando. O clique da porta da geladeira abrindo. Eu prendi a respiração. Porque eu sabia que, no segundo em que ele visse aquele envelope, ele ia fazer a escolha dele. E eu também sabia que a escolha dele ia decidir o que aconteceria comigo dali para frente. A geladeira ficou aberta. O silêncio veio pesado. E eu senti, antes mesmo do grito, que a minha vida tinha acabado de virar uma linha que não dava mais para apagar. O clique da geladeira abrindo foi o último som comum daquela noite. Depois veio um silêncio tão pesado que parecia ter virado uma coisa dentro da cozinha. Um corpo. Um aviso. Eu fiquei no meu quarto com a respiração presa, escutando sem mexer um músculo. Eu conhecia aquela geladeira desde antes do Rafael nascer. Ela já tinha visto falta de comida, já tinha visto feira simples, já tinha visto aniversário com bolo pequeno. Mas nunca tinha visto aquilo. A porta ficou aberta tempo demais. E aí veio o grito. Que porcaria é essa? Não foi um grito de raiva. Foi um grito de susto. De pânico mesmo. O tipo de som que sai quando a pessoa percebe que perdeu o controle antes de ter tempo de inventar uma desculpa. Eu ouvi o freezer abrir com força. Ouvi sacola caindo no chão. Ouvi pacote batendo na pia. Ouvi a Priscila levantando assustada, mas o susto dela não era por mim. Era por eles. Rafa, que foi? Você tá maluco? Ele respondeu atropelado, numa mistura de nervoso com incredulidade. E a frase saiu torta, como se o medo tivesse escolhido qualquer idioma só para fugir da boca. Não creiolo que tenia frente a seus olhos. Eu levantei devagar. Eu não corri. Não por orgulho. Por decisão. Eu queria que eles vissem, de uma vez por todas, que eu não era mais a mulher que se encolhe. Eu abri a porta do quarto e caminhei pelo corredor como quem entra numa sala de audiência. Cada passo me parecia dizer uma coisa simples. Chega! Quando eu cheguei na cozinha, a cena era quase ridícula de tão reveladora. A geladeira escancarada, iluminando o rosto do meu filho como um refletor. O chão com sacolas espalhadas. Um pacote de pão fora do lugar. Um frango congelado torto na bancada. E o Rafael segurando o envelope pardo com as mãos tremendo, como se aquilo queimasse. A Priscila estava atrás dele, tentando espiar por cima do ombro, com a cara fechada, já preparando a acusação. Os olhos do Rafael me encontraram. E eu vi. Eu vi medo. Não medo de mim como mãe. Medo de mim como pessoa. Medo de eu ter virado alguém que ele não controla mais. Mãe, o que é isso? Ele falou baixo, mas o tom não tinha carinho. Era o tom de quem pergunta onde está a chave do cofre. Eu olhei para o envelope na mão dele e depois para o pote em cima da pia, pingando gelo por fora. Aquele pote simples, desses que ninguém respeita. Só que, naquela noite, ele parecia uma arma de papel. A Priscila quebrou o silêncio com veneno. Você tá escondendo coisa da gente, Nair? Agora é isso? Draima. Ela falou meu nome como se fosse sujeira. Eu não discuti. Eu só olhei para ela com calma. E a calma, eu percebi, irrita mais do que grito.
Porque grito dá motivo para chamar a gente de louca. Calma dá medo. Não é drama. É limite. Rafael abriu o envelope com pressa. Ele sempre teve essa urgência de mandar no tempo. Como se abrir rápido fosse apagar o que estava escrito. Ele puxou o bilhete. Leu uma vez. E depois leu de novo, mais devagar, como se estivesse tentando achar uma falha. Eu vi a boca dele abrir um pouco. Vi ele engolir em seco. Vi o olhar dele correr para mim e voltar para o papel. Vi a mão dele apertar o envelope, amassando. A Priscila tentou tomar o bilhete da mão dele. Me dá isso. Ele puxou de volta. Porque ele queria ser o dono até da minha mensagem. Eu fiquei quieta, observando. O bilhete não era longo. Eu tinha escrito justamente para não deixar espaço para ele distorcer. Se você abrir, é porque você acha que eu já morri. Mas eu ainda tô aqui. E agora eu também sei jogar. A palavra jogar acertou o orgulho dele. O Rafael levantou a voz. Você tá me ameaçando? Eu não mudei o tom. Eu tô me protegendo. Ele riu, mas foi uma risada falha. Daquelas que a pessoa usa quando sente medo e quer parecer forte. Proteger de quê? De mim. Eu sou seu filho. Eu olhei nos olhos dele e respondi com a verdade mais dura que eu já disse para ele na vida. Filho não diz para a mãe que ela só precisa de um canto para morrer. A Priscila deu um passo para frente, tentando recuperar o controle do ambiente. Você tá exagerando. Ele falou isso no calor do momento. Eu virei o rosto para ela com calma. Ele falou do lado de fora do banco. Com calma. E eu anotei. A palavra anotei fez o Rafael travar por meio segundo. Só meio. Mas eu vi. Ele tentou mudar a conversa. Tá. Chega de teatro. O que você colocou aqui dentro? Ele apontou para o pote na pia, como se fosse dono até do meu segredo. Eu encostei a mão no pote gelado. Senti a água escorrendo nos meus dedos. E tive vontade de chorar, porque era triste demais chegar nesse ponto. Mas eu segurei. Não por orgulho. Por sobrevivência. Você quer mesmo abrir? Ele levantou o queixo. Eu já abri. Eu tenho o direito de saber. Direito. Aquela palavra me deu uma vontade estranha de rir. O direito dele sempre foi maior que o meu, na cabeça dele. Eu dei um passo para o lado e deixei o espaço. Então abre. Porque era isso que eu tinha decidido. Eu não ia impedir. Eu ia deixar ele escolher. E ele escolheu. O Rafael arrancou a fita, abriu a tampa do pote e puxou o saco plástico de dentro. Quando ele viu os papéis, ele ficou parado. 1 segundo. 2. O rosto dele foi mudando. O susto virou preocupação. A preocupação virou raiva. Ele começou a tirar as folhas como quem puxa algo proibido. Que é isso? Eu respondi devagar, para cada palavra cair no lugar certo. Cópias. A Priscila se aproximou e tentou olhar. Cópias de quê? Eu não disse tudo. Eu ainda precisava dele quente, nervoso, falando demais. Porque gente nervosa se entrega. Eu só respondi o suficiente para ele entender que não era brincadeira. Cópias do que eu assinei. Cópias do meu benefício. Cópias do meu nome. Do meu CPF. Da minha vida. Rafael virou para mim com os olhos arregalados. Você tá juntando papel contra mim? Eu mantive a voz baixa. Eu tô juntando papel a favor de mim. Ele começou a folhear e encontrou minha anotação com data, agência e a frase que ele disse. Eu vi a expressão dele mudar quando ele leu do jeito exato. Apenas de um canto para morrer. Ele levantou o papel na minha direção, tremendo. Você escreveu isso? Eu escrevi o que você falou. A Priscila tentou pegar da mão dele de novo. Isso não prova nada. Velha escreve coisa que inventa. Ela falou velha com desprezo. E foi aí que eu senti a raiva subir mais forte. Não uma raiva que grita. Uma raiva que coloca a gente no lugar. Eu olhei para ela e falei bem devagar. Eu não invento. Eu provo. O Rafael bateu o papel na bancada. Você quer o que com isso? Quer me fazer passar vergonha?
Quer chamar polícia? Eu não respondi a palavra polícia. Eu respondi a vergonha. Porque ali estava a fraqueza dele. Você tem medo é de alguém ver. Ele piscou, e por um segundo eu vi o menino que eu criei, não de um jeito bom, mas de um jeito fraco. Um menino assustado com a ideia de perder a máscara. Ele tentou subir a voz. Você não vai fazer nada. Você não tem para onde ir. A frase saiu quase igual a que ele disse na cozinha antes. A mesma certeza cruel. Eu inclinei a cabeça, tranquila. Eu tenho para onde ir. Eu tenho prova. E eu tenho gente que viu. Ele travou. Quem viu? Eu não dei nome. Não ainda. Nome é munição. E eu não ia entregar munição de graça. Você sabe que no banco alguém perguntou se eu estava de acordo. Você sabe que você me apertou no ombro. A Priscila se intrometeu de novo, com aquela pressa de controlar narrativa. Você tá dizendo que ele te forçou? Para. Nair. Para de fazer papel de vítima. Eu olhei para o Rafael, não para ela. Eu não fiz papel de vítima. Eu assinei com medo. E isso é verdade. O Rafael respirou fundo, como quem tenta achar uma saída. Então ele tentou a coisa mais velha do mundo. Ele tentou me fazer sentir culpa. Eu tô fazendo isso pelo seu bem. Você não sabe administrar. Você ia gastar com besteira. Eu respirei e lembrei de tudo que eu administrei com pouco. E respondi com a calma de quem já chorou isso por dentro. Eu administrei sua vida quando você não sabia nem amarrar o sapato. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Só um ar de raiva sem frase pronta. A Priscila, que estava perdendo o controle, atacou onde ela achava que doía mais. Você tá fazendo isso porque tá com ciúme. Ciúme do seu filho ser homem agora. Eu quase ri. Não por achar engraçado. Por achar vergonhoso. Eu me aproximei um pouco e falei baixo, para ela escutar e entender. Eu não tenho ciúme. Eu tenho dignidade. O Rafael apertou o pote, as folhas, como se pudesse esmagar o problema até sumir. Você vai guardar isso onde? Eu olhei para o freezer, depois para ele. Você já sabe que eu guardei onde você vai mexer. Ele ficou parado, respirando forte. E então ele fez o que sempre faz quando percebe que está perdendo o controle. Ele ameaçou. Se você tentar me ferrar, eu te coloco para fora. A cozinha ficou em silêncio. A Priscila ficou olhando, esperando eu desmoronar. Esperando eu pedir perdão. Esperando eu implorar para não ficar sozinha. Só que eu não implorei. Eu olhei para o meu filho e falei a frase mais verdadeira daquela noite. Se você me colocar para fora, você vai ter que explicar por quê. Ele engoliu seco. Eu digo que você tá confusa. Eu assenti devagar. E eu digo que você tá mentindo. Ele deu um passo na minha direção, irritado. E quem vai acreditar em você? A pergunta era o coração de tudo. A arma dele sempre foi essa. Ninguém acredita em velha. Ninguém acredita em mãe triste. Ninguém acredita em silêncio. Eu levantei o queixo. Quem tem papel acredita. Quem tem data acredita. Quem tem testemunha acredita. A Priscila soltou uma risada nervosa. Testemunha de quê? Eu não respondi. Eu deixei o vazio responder por mim. Porque, naquele momento, o Rafael entendeu uma coisa que ele nunca tinha imaginado. Eu não estava mais pedindo amor de volta. Eu estava cobrando respeito. Ele ficou com os papéis na mão, a geladeira ainda aberta, a luz fria batendo no rosto dele. E eu vi o orgulho dele virar pânico. Porque ele percebeu que a minha calma tinha virado um perigo para ele. Ele olhou para o pote, olhou para o bilhete, olhou para mim, e a voz dele saiu diferente. Mãe, o que você quer de verdade? Eu segurei a vontade de responder tudo. Porque ainda não era a hora de revelar meu último passo. Ainda não. Eu só disse uma coisa. Eu quero o que sempre foi meu. Meu dinheiro. Minha casa. Minha voz. E aí eu virei as costas e voltei para o quarto, deixando ele lá, no meio da cozinha, com a geladeira aberta e a máscara caindo aos pedaços. Só que eu sabia. Eu sabia que ele não ia aceitar perder assim,
em silêncio. E eu sabia que a pior parte ainda estava por vir. Porque, quando um abusador percebe que a vítima acordou, ele tenta esmagar antes que o dia amanheça. Eu não dormi quase nada depois da geladeira. Não porque eu estava com medo do pote ou dos papéis. Eu estava com medo do que vem quando alguém percebe que perdeu o controle. O Rafael sempre foi bom de voz mansa quando estava ganhando. Mas quando ele se sentia encurralado, ele virava outra coisa. E eu sabia que, naquela madrugada, ele estava pensando. Eu acordei antes do sol, como eu sempre fiz a vida inteira. Só que, dessa vez, eu acordei diferente. Eu lavei o rosto, amarrei o cabelo, tomei um café preto e sentei na mesa da cozinha com a coluna reta. Não era orgulho. Era decisão. O Rafael saiu do quarto com o rosto fechado. Ele não disse bom dia. Ele não perguntou se eu tinha dormido. Ele só olhou a cozinha como quem inspeciona território. A Priscila veio logo atrás, com aquela expressão de quem já tinha combinado teatro. Então, Nair, vamos conversar como adultos. Eu quase ri por dentro. Adulto, para eles, era quem manda. E eu sempre fui tratada como criança quando discordava. Rafael puxou a cadeira e sentou de frente para mim. Você vai me devolver aqueles papéis. Eu mexi o café devagar, sem pressa. Não. Ele abriu a boca, surpreso. Acho que ele não esperava uma palavra tão simples. Você tá querendo arrumar problema, mãe. Eu tô evitando. Priscila bateu a mão na mesa, impaciente. Você tá fazendo isso pra quê? Pra humilhar seu filho? Eu levantei os olhos para ela e respondi com calma. Eu não humilho ninguém. Eu só não aceito mais. O Rafael tentou o caminho que ele sempre usou comigo. A culpa. Você sabe que eu tô apertado. Você sabe que eu tô tentando te ajudar. Eu senti uma dor antiga, aquela vontade de acreditar nele, de voltar a ser a mãe que perdoa antes do pedido. Só que, dessa vez, eu deixei a dor passar sem me levar junto. Você não me ajuda quando tira de mim o que me mantém viva. Ele apertou o maxilar. Eu não tirei. Você assinou. A frase veio com veneno, como se a assinatura fosse sentença. Eu encostei a xícara na mesa e falei devagar, para não tremer. Eu assinei com você apertando meu ombro e falando por mim. Você sabe disso. O silêncio caiu por um segundo. A Priscila olhou para o Rafael, procurando instrução. E ele fez o que eu já esperava. Ele tentou me apagar. Tá vendo? Você tá confusa. Você tá inventando coisa. Eu respirei fundo, e eu senti uma calma estranha crescer dentro de mim. Não era paz. Era firmeza. Se eu estivesse confusa, eu não teria data, agência, nome, frase exata e tudo guardado. Rafael mudou o tom. A voz dele baixou, perigosa. Se você insistir nisso, eu te coloco pra fora hoje. A ameaça saiu limpa, sem emoção. Como se eu fosse um objeto que ele podia tirar de casa. Meu coração apertou, mas eu não abaixei a cabeça. Se você fizer isso, você vai ter que explicar por quê. Ele deu um sorriso curto. Eu explico que você tá doente. Priscila completou, com prazer. Eu explico que você tá esquecida. Que a gente cuida de você. Eu olhei para os dois e senti uma tristeza funda, porque eu tinha criado um filho que tinha virado isso. E, ao mesmo tempo, eu senti a coragem que eu já tinha encontrado na véspera. Eu levantei, peguei minha bolsa e coloquei no ombro. Eu vou sair. Rafael franziu a testa. Vai aonde? Eu não dei detalhes. Detalhe vira armadilha. Resolver o que vocês criaram. Ele se levantou também, rápido. Você não vai em lugar nenhum. Eu parei na porta da cozinha e olhei para ele com firmeza. Eu vou sim. E você não vai me tocar. A palavra tocar ficou no ar, porque ele sabia do que eu estava falando. Do ombro. Da pressão. Do controle. Ele recuou um passo, não por respeito, mas por medo de deixar marca. Eu saí. Quando eu cheguei no correspondente, a Celina já estava me esperando. Ela olhou para o meu rosto e entendeu tudo sem eu precisar explicar. Ele ameaçou. Eu assenti.
Ele disse que me coloca para fora. Celina apertou meus dedos. Então a gente não vai perder tempo. Ela me acompanhou até a agência. Eu senti minhas pernas meio fracas no caminho, não por falta de coragem, mas pelo peso de estar indo enfrentar meu próprio filho com gente olhando. Mãe tem vergonha de expor filho. E filho como o Rafael sabe disso. Ele apostava nessa vergonha. A agência estava cheia. Fila, gente reclamando de senha, gente falando alto. Eu senti um enjoo leve, aquele mesmo cheiro de ar-condicionado e ansiedade. Só que, dessa vez, eu não estava indo obedecer. Eu estava indo recuperar. Celina falou com segurança, pediu para eu sentar, explicou que era assunto de benefício e alteração de conta. Depois pediu para falar com o gerente. O gerente veio com cara de profissional cansado, mas a Celina falava com firmeza, como quem sabe o que está fazendo. Essa senhora sofreu alteração de recebimento do benefício sem consentimento real. Ela precisa revisar e contestar. E precisa falar sem acompanhante familiar. Eu vi o gerente olhar para mim. E vi ele olhar de novo para Celina, como quem mede se é caso sério. Ele assentiu. Vamos para uma sala. Quando eu entrei, eu senti minha garganta fechar. Eu me sentei e coloquei a bolsa no colo, como se ela fosse escudo. Celina sentou do meu lado. O gerente pediu meu documento e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo do jeito mais simples possível. Eu não enfeitei. Eu não fiz drama. Eu falei fatos. Eu disse que fui levada ao banco com desculpa. Eu disse que meu filho falou por mim. Eu disse que senti pressão física no ombro. Eu disse que, do lado de fora, ele falou que minha aposentadoria ia para a conta dele e que eu só precisava de um canto para morrer. Quando eu repeti essa frase, o gerente levantou a sobrancelha. Não por choque moral, mas por entender o tamanho do risco. Celina completou. Ela tem anotações com data e lembrança da atendente. E ela teme que ele use narrativa de confusão para controlar. O gerente ficou um segundo em silêncio, olhando para o computador. Qual foi o dia e horário? Eu respondi. E ele pediu para chamarem a atendente. Quando a moça entrou, eu reconheci na hora. O mesmo rosto jovem, o mesmo olhar atento. Ela me olhou e, por um segundo, eu vi algo que me surpreendeu. Alívio. Como se ela tivesse esperado eu voltar. Dona Nair. Ela falou meu nome com respeito. Não com pena. Com cuidado. O gerente perguntou se ela lembrava do atendimento. Ela hesitou, como quem escolhe palavras para não se comprometer sem necessidade. Depois disse a verdade. Eu perguntei se ela estava de acordo. E o filho respondeu por cima. Eu reparei que ele manteve a mão no ombro dela. Eu achei estranho. O Rafael sempre apostou que ninguém repara. Só que gente atenta repara sim. E naquele instante eu senti uma coisa dentro do peito que quase virou choro. Eu não estava sozinha. O gerente pediu para ver a documentação. Eu entreguei as informações que eu tinha anotado e pedi, com voz baixa, mas firme, para rever a alteração. Ele explicou que precisaria abrir um processo interno, revisar a autorização, confirmar titularidade, e que eu poderia solicitar bloqueio de movimentação e retorno do recebimento para uma conta em meu nome. Celina fez uma pergunta simples, que eu nunca teria feito sozinha. E se houver indício de coerção, quais medidas o banco toma para proteger a cliente? O gerente respondeu que poderia registrar contestação, orientar formalização, e que o atendimento seria feito somente comigo, sem terceiros. Quando ele disse sem terceiros, eu senti uma paz curta. Uma paz de 10 segundos. A porta da sala abriu de repente. E ali estava o Rafael. Eu senti meu sangue gelar. Porque eu não tinha dito para ele onde eu estava. Mas ele tinha um instinto. O instinto de quem quer controlar. O que está acontecendo aqui? Eu vim acompanhar minha mãe. O gerente levantou, firme. Senhor, a senhora Nair está em atendimento reservado. Ela solicitou atendimento sem acompanhante. Rafael tentou sorrir, aquele sorriso de gente boa. Ela se confunde. Eu só tô ajudando. A atendente olhou para ele, e dessa vez ela não abaixou a cabeça. Senhor, eu lembro do senhor. Eu lembro da sua mão no ombro dela.
O rosto do Rafael endureceu. A máscara dele escorregou um pouco, bem na frente do gerente. Ele apontou para mim. Mãe, você tá fazendo isso mesmo? Você tá me traindo? Traindo. Como se proteger fosse traição. Eu respirei fundo e respondi com calma, sem gritar. Você me traiu primeiro, quando decidiu que eu era só um canto. A sala ficou pesada. O gerente pediu para o Rafael se retirar. E ele, antes de sair, me lançou um olhar que eu nunca tinha visto nele. Um olhar de ódio misturado com medo. Medo de perder o que ele achava que já era dele. Quando ele saiu, eu tremi. Não por fraqueza, por descarga. Celina segurou minha mão por baixo da mesa. O gerente falou sobre procedimento, sobre prazos, sobre proteção do benefício. Eu ouvi tudo com atenção, anotando o que eu podia. Porque eu estava aprendendo uma coisa nova, tarde, mas aprendendo. Direito também é um tipo de abrigo. Quando eu saí do banco, eu senti o ar da rua bater no meu rosto como se eu tivesse voltado a respirar depois de muito tempo debaixo de água. Só que a paz não durou. Meu telefone vibrou. Mensagem do Rafael. Quando você voltar, suas coisas vão estar na porta. Eu fiquei parada na calçada, olhando a tela. E foi aí que eu entendi. A justiça estava começando. Mas a guerra em casa ainda não tinha terminado. Eu fiquei parada na calçada por alguns segundos, com o telefone na mão, olhando a mensagem do Rafael como se fosse um papel sujo que alguém jogou no meu rosto. Quando você voltar, suas coisas vão estar na porta. A rua continuava normal. Gente passando, ônibus freando, uma criança puxando a mãe pelo braço. E eu ali, com 67 anos, sentindo um tipo de humilhação que eu não desejaria nem para inimigo. Eu respirei fundo. Eu não ia correr para casa como quem pede perdão. Eu não ia entrar em pânico como ele queria. Eu lembrei do que a Celina me disse, e eu transformei aquilo numa ordem dentro de mim. Fatos. Passo a passo. Sem escândalo. Eu mandei uma mensagem para Celina. Simples. Ele tá me expulsando. Estou indo para casa agora. Ela respondeu rápido. Não vai sozinha. Estou indo. Eu fiquei do lado de fora da agência, num lugar com movimento, esperando. Quando ela chegou, eu vi no rosto dela a mesma firmeza de quem não aceita injustiça com o idoso. Ela me olhou e disse: Você não vai entrar nessa casa como vítima. Você vai entrar como dona. No caminho, eu senti o coração batendo forte, mas eu mantive a cabeça erguida. Eu não estava indo para brigar. Eu estava indo para confirmar uma coisa que eu levei tempo demais para entender. Aquele apartamento sempre foi meu. E eu tinha deixado eles esquecerem disso. Quando chegamos, eu vi minhas sacolas com roupas na porta do prédio. Uma sacola com minhas toalhas. Uma caixa com meus papéis velhos. Até meu porta-retrato estava ali, torto, como se fosse lixo. O porteiro, o seu Jonas, ficou com os olhos cheios de vergonha por mim. Ele me conhecia há anos. Ele sabia quem eu era. Dona Nair. Ele mandou botar aí. Eu falei que não era certo, mas... Eu não deixei o seu Jonas se culpar. Ele também tinha medo de confusão. Eu entendo, Jonas. A Celina se aproximou e falou com firmeza, sem gritar. Seu Jonas, a senhora é a moradora. O apartamento é dela. Alguém trocou a fechadura. O porteiro olhou para os lados, como quem não quer se meter, mas não aguenta ver injustiça. Ele chamou um chaveiro de manhã. Eu vi. Eu senti um gelo no estômago. Aquele detalhe dizia muito. Não era só raiva. Era plano. Ele já tinha decidido me apagar de casa, do jeito mais rápido. Eu subi com a Celina. No corredor, eu ouvi barulho lá dentro. Televisão alta. Risada da Priscila. Como se eu não fosse nada. Eu bati na porta uma vez. Calma. Forte. Sem tremor. Nada. Bati de novo. A porta abriu com um tranco. Rafael apareceu com o rosto fechado, tentando parecer dono do mundo. O que você tá fazendo aqui? Eu olhei para ele com calma. Eu moro aqui. Ele soltou uma risada curta, falsa. Você não mora mais. Eu já resolvi isso.
A Priscila apareceu atrás, com um sorriso fino, daqueles que a gente usa quando acha que ganhou. Vai embora, Nair. Para de fazer cena. A Celina deu um passo à frente. Cena é trocar fechadura de idosa e colocar as coisas dela na porta. Isso é grave. Rafael mudou o tom, tentando ser o filho bonzinho na frente da Celina. Ela tá confusa. Ela tá inventando coisa. Eu tô cuidando dela. Eu nem olhei para Priscila. Eu fiquei olhando só para o meu filho. Porque ali estava a verdade inteira. Meu filho usando minha idade como arma. Eu falei baixo, mas sem fraqueza. Se eu estivesse confusa, eu não teria ido ao banco, não teria explicado o que você fez, não teria lembrado data, agência, e não teria uma testemunha de lá. O rosto dele travou por um segundo. Eu vi. A palavra testemunha bateu onde doía. Medo de exposição. Ele levantou a voz. Você foi lá me difamar. Eu continuei no mesmo tom. Eu fui me proteger. A Priscila tentou atacar. E vai fazer o que agora? Chamar polícia? Eu não respondi com bravata. Eu respondi com a verdade. Se eu precisar, sim. Porque vocês não têm direito de me tirar da minha casa. Rafael deu um passo à frente, com o peito estufado, tentando intimidar. Você não vai passar daqui. A Celina olhou para ele, firme. Então a gente resolve do jeito certo. Ela pegou o celular e fez uma ligação curta, objetiva. Eu não fiquei descrevendo. Eu só esperei. Porque eu aprendi, tarde, mas aprendi, que quando a gente tenta resolver tudo sozinha, a gente vira alvo fácil. Pouco tempo depois, o seu Jonas subiu também, chamado pela Celina, e ficou no corredor. E uma vizinha do andar, a dona Marlene, apareceu na porta, curiosa, mas com olhos de quem já viu muito abuso escondido atrás de família. Rafael olhou em volta. O teatro dele estava perdendo público. Ele tentou mais uma vez. Mãe, para com isso. Você tá se envergonhando. Eu respirei fundo e respondi a frase que eu precisava dizer desde o banco. Vergonha eu senti quando você disse que eu só precisava de um canto para morrer. A dona Marlene arregalou os olhos. O seu Jonas baixou a cabeça. A Priscila perdeu o sorriso. E o Rafael ficou sem frase pronta. Ele tentou virar o jogo. Eu falei no calor do momento. Eu assenti devagar. Você falou com tranquilidade. E eu escrevi. E eu tenho prova. Aquela palavra prova fez ele olhar para dentro do apartamento como se procurasse saída. A conversa não virou gritaria. Virou consequência. Com testemunha no corredor, com a troca de fechadura confirmada, com minhas coisas na porta, o cenário mudou. Não era mais a história dele. Era a realidade. Rafael percebeu que não dava para me pintar como confusa ali. Não com gente olhando. Não com calma. Não com fatos. Ele soltou o ar, irritado, e falou para Priscila, num tom que escapou. Arruma suas coisas. Ela encarou ele, surpresa. Como assim? Ele respondeu, seco. Arruma. A Priscila me olhou com ódio, mas agora era um ódio impotente. Porque o controle tinha escapado da mão deles. Enquanto ela ia para dentro bufando, eu encostei a mão na parede do corredor e senti uma coisa simples, pequena, mas enorme. Eu ainda estava em pé. Eu não precisava pedir para existir. Eu não entrei no apartamento na hora. Eu esperei. Eu deixei eles sentirem o peso de ter ido longe demais. Eu deixei eles recolherem o que trouxeram, como quem recolhe um golpe que deu errado. Quando a porta fechou atrás deles, eu entrei. A casa estava bagunçada. Mas era minha. E naquele instante, mesmo com tudo fora do lugar, eu senti paz. Uma paz que eu não sentia desde antes deles chegarem. Eu fui até a cozinha. A geladeira estava fechada. Eu encostei a mão nela por um segundo e quase sorri. Não por vitória contra meu filho, mas por ter voltado para mim. Eu fui até o quarto, sentei na beira da cama, e deixei uma lágrima cair. Uma só. Não de tristeza apenas. De luto também. Pelo filho que eu achei que eu tinha, e que não existia mais. Depois eu limpei o rosto e falei para mim mesma, em voz baixa,
como promessa. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.